queremos garantir a melhor experiência para você. Conte sempre com a gente, a solução forte para o seu projeto. Olá, pessoal! Você sonha em falar inglês fluente sem aquela pronúncia travada? Conheça a fórmula do inglês fácil, que transforma 6 anos de estudo em apenas 3 meses. O segredo? Cada povo vê o som escrito de um jeito diferente. Mas com a tabelinha do inglês, você desvenda o código do som das letras, pronunciando natural como nativo. Adeus frustrações, olá comunicação orgânica. Imagine se comunicar com o mundo todo em viagens, trabalho ou Netflix sem legendas. É simples, rápido e comprovado. Cucu, cucurella, se come una paella. Cucu, cucurella, se bebe una estrella. Jalan tiembla, que viene cucurella. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura, estou com ela, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi. Também estou com ele, o sócio majoritário deste podcast, Ivo, seja bem-vindo. Salve, meu povo. Estou com ele, crítico de cinemas, o cara das camisas da Copa do Mundo. Estou com ele, Gustavo, seja bem-vindo. Opa, boa noite. Estou aqui com o Adriano Rosário também, seja bem-vindo, Adriano, do canal Fala Adriano, tudo bem? Tudo bem, Henrique? Tudo bem, amigos? Bora para mais um podcast. Bora para mais um podcast. Bom, para começar, eu vou começar com você, Adriano. Eu queria que você comentasse um pouco desse jogo da final, o que você achou e tudo mais. Achou que o jogo foi justo? Achou que a Espanha mereceu o título? O que você achou e tudo mais? Henrique, eu acho que a Espanha ela demonstrou durante boa parte dessa Copa, né? Acho que o jogo contra Cabo Verde, né? Muita gente desconfiou da Espanha. Mas a Espanha empatou com Cabo Verde, aquela coisa toda, mas acho que ali era um início de uma sequência da Espanha desfalcada dos seus dois principais jogadores, que é o Nico Williams, que joga pela esquerda, e o Yamal, né? E aí a Espanha, ela foi, no decorrer da Copa do Mundo, ela foi crescendo, né? Ela foi mostrando a Espanha de uma sequência a gente chama de ciclo, né? De um ciclo de Copa do Mundo perfeito. A gente foi campeão de uma Euro, exatamente com os dois garotos que eu acabei de citar agora. E chegou na final com méritos. Para mim, eu inclusive falei, né, durante aliás, vários programas que eu participei, que para mim a final perfeita era Espanha e França, acabaram se cruzando numa semifinal por conta de cruzamento, de chaveamento. Aí a gente imagina, talvez se a Espanha classificasse em segundo lugar, talvez as duas poderiam fazer a final. E por outro lado, que chegou com uma força muito grande, eu sempre apostei no coletivo argentino. Esse ciclo mostrou muita coisa, o ciclo argentino é muito forte, isso eles mostraram no decorrer da Copa. Podemos até entrar no mérito dos adversários que a Argentina enfrentou, mas quando chega na final, e aí ela vai sucumbir diante de uma Espanha, entregou a bola para a Espanha jogar, e aí nitidamente a estratégia do Scaloni foi tentar levar o jogo o mais longe possível, possivelmente por uma decisão de pênalti, porque sabe que tem um goleiro que é um dos melhores pegadores de pênalti do futebol argentino, talvez só perde para o Goicoechea. Então a Argentina tentou levar por essa estratégia, mas de um lado tinha uma Espanha que dominante com a bola, a Rodri no meio de campo, aí tem outros jogadores que fizeram toda a diferença. O Cubarsí, para mim, um dos melhores zagueiros do mundo, não é só nessa Copa. O Cubarsí, ele vem mostrando desde o Barcelona, ele tem apenas 19 anos de idade. Então é uma Espanha que é forte e que chegou forte nessa Copa do Mundo e foi campeão com méritos. Eu acho que o futebol, ele reserva muitas coisas pra gente, né? E nos reservou uma final antecipada, que para mim foi França e Espanha. A França, com todo o seu futebol, com toda a sua seleção, acabou chegando na semifinal, mas a final ideal do sonho seria o que aconteceu na semifinal. Mas aí foi, para mim, deu a lógica, deu a Espanha. Inclusive, não cravei o placar, mas eu cravei exatamente o que iria acontecer com alguns amigos aqui. Eu disse que empataria o jogo em tempo normal e a Espanha venceria na prorrogação por 1-0, e assim aconteceu. Mas justamente pelo que a Espanha ela mostrou durante a Copa do Mundo. Aquele 0-0 do início da primeira partida, para mim, foi um 0-0 normal, de uma seleção que está estreando numa Copa do Mundo, desfalcada dos seus dois principais jogadores, tanto que o Nico Williams, ele não teve uma sequência na Copa do Mundo, ele se lesionou durante a Copa também. Então acho que é uma Espanha que chegou, para mim, com méritos, e para mim, depois eu falo mais um pouco, até para a gente ilustrar um pouco mais, essa Espanha, metade ou boa parte desse time, estava na últimas Olimpíadas vencida pelo Brasil, e apenas 2 jogadores brasileiros estavam naquela decisão, que é Matheus Cunha e o Bruno Guimarães, e a Espanha confia no processo. Confiar no processo é você dar aos jovens o espaço que eles necessitam,
e às vezes chega numa competição tão grande como é a Copa, com uma força total que aconteceu. Mas boa noite a todos aí. Obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? E muito bacana ali o que o Adriano falou referente à questão da Espanha e o Brasil, nas Olimpíadas de 2020, se não me engano, né? Sim, outro fato também que era o mesmo técnico, né? Da Espanha. É, Não era só sim. praticamente o time todo, o técnico também era o mesmo. E foi isso que eu conversei tempos atrás numa outra roda de amigos. E também acho que eu comentei na semana passada, né, que Copa do Mundo, cara, todos os últimos campeões é um trabalho de longo prazo, não é 2 anos assim que alguém assume ali e faz milagre. E, bom, falando da final, né, eu queria que a gente não tivesse ganhado, né, o Messi fechar ali a sua participação e Copas com chave de ouro, mas fugido do jogo, né, a Espanha dominou muito. Eu acho que realmente era estratégico, nem o André falou também ali, era se defender e levar para os pênaltis, né? Eu acho que, em último caso, eles tentariam uma bola, se sobrasse algum contra-ataque ali, né? E encaixar com o Messi, alguma coisa ali. Mas, com certeza, ali o objetivo principal era defender, né? Aguentar mesmo ali os 120 minutos e arriscar nos pênaltis, né? E com a Espanha, eu acho que não tem muito o que fazer. É sempre dessa forma mesmo, né? O problema de você levar um gol da Espanha é muito difícil você conseguir marcar, entendeu? Eles rodam a bola para um lado, gira para o outro. Cara, é muito difícil tomar a bola da Espanha. Tanto que você nem viu a Argentina conseguir reagir, ainda mais com um a menos, cara, não teve muita condição. Ainda teve um lance ali, né? 2 lances, né? Uma jogada lá que começou pelo Messi, linha de fundo, e depois de escanteio na sequência, mas já estava escrito ali que seria a Espanha, né? E teve alguém que ficou feliz com a vitória da Espanha. Inclusive, quando teve o apito final do jogo, ela disse que que ia descontar hoje toda. Falou assim: eu vou zoar o Ivo. Ela ficou feliz da vida e tal, né? Ficou muito feliz. Eu nunca vi, acho que você ficou feliz pelo show também do BTS também, que a gente não pode. Também quero comentar desse show também. Mas vamos lá, comenta um pouquinho do jogo, Thalita, o que você achou e tudo mais. Dizer, né? Eu nunca fiquei tão feliz ao torcer pra Espanha. Gente, né? Ai, desculpa aí. Eu tô muito feliz, vamos lá. Foi um jogo, assim, um tanto... Eu acho que não foi justo. Não foi justo, tá? E eu vou falar aqui o que eu tinha falado pro Henrique. Eu acho ridículo o Paredes. Cara, acho que ele tá no esporte errado. Vamos migrar aí pra um UFC, vamos migrar aí pra uma coisa de luta, porque você perder, ninguém gosta de perder. Isso é um fato. Mas agora você perder e brigar achando que vai pegar a taça no soco, aí é outra coisa, gente. Aí não tem como defender. Mas assim, foi um bom jogo, né? Claro que não vou tirar o mérito dos jogadores da Argentina, né? Tentaram. Mas é isso, Messi tchau, e continuem chorando, argentinos. Tá certo. E lembrar que ela ficou braba ontem com o Galvão, cara. Acho que o Galvão, quem assistiu no SBT, ela ficou puta com o Galvão, que chegou na hora do show do BTS, o Galvão começou a falar em cima. Ela aqui ficou braba com o Galvão Bueno ontem, foi bonito de ver. Que a minha namorada, pra quem não sabe, ela é apaixonada, ela é a ARMY, ela é apaixonada pelo BTS. Então, a Copa do Mundo uniu vários artistas, né? Mas acho que o grande ali, propósito do show da final era o BTS. Né? Como é que foi pra você também ver essa apresentação? Horrível. Não a apresentação, mas assim, gente, o que eu achei ridículo foi que eu fiquei bravo com o Galvão, apesar de gostar dele, porque assim, começou o show, o cara não parava de falar, tipo, deixa os caras cantar. E já era esperado que alguma coisa eles iam fazer, ou seja, cortaram a música pela metade, que, né, claro, quiseram dar foco pro Justin, pra Shakira, eu gosto muito da Shakira, pra Madonna também, e gente, como sempre, Ronaldinho Gaúcho nos rolês aleatórios dele. Nunca na minha vida que ia imaginar Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho praticamente ele dirigindo o carro e a Madonna cantando no fundo. Isso foi muito aleatório. E é isso, gente. Messi, tchau. Continua chorando, gente. Lembrando que ela não tem clubismo, tá? É totalmente comentários sinceros aí. Mas vamos lá, eu vou passar agora a bola pro Ivo, né, cara? Porque ela tava, assim, numa empolgação, você não tem ideia. Ela tava gritando, esperneando... Ela tava mortal pra trás, dando cambalhota, ela tava feliz ontem. Isso eu posso dizer.
Cara, faz parte, faz parte. Com relação ao show, eu confesso que eu não vi, mas assim, carta aberta aqui. Cara, eu sou torcedor do Barcelona. Antes de ser fã do Messi, eu fui fã do Barcelona, cara. Eu não tenho como eu ficar puto com o Barci ganhando, Pedri ganhando, Dani Olmo, Yamal. Assim, eu convido vocês, todos, telespectadores e convidados, a puxarem todas as filmagens últimas recentes aqui. Peraí. Vocês não vão ver, obviamente vocês não vão ver, né? Mas eu tenho uma figurinha do Yamal no meu guarda-roupa também. Eu vou dizer o que eu fiz, porque que eu tenho essa daí. E uma curiosidade, a primeira figurinha que eu colei no meu álbum foi da Espanha. Foi a figurinha da Coca do Yamal, que eu tinha repetida e eu não tinha figurinha do Messi. Então eu pensei, vou colar a figurinha do Yamal. A primeira que eu colhei, curiosamente, foi o país campeão. Eu vou tentar fazer alguma mística na próxima. Mas assim, com relação ao jogo, voltando ao jogo, a Espanha mereceu totalmente a vitória, não tem nem o que dizer. Neutralizaram totalmente o futebol da Argentina e, consequentemente, o Messi. Se o Messi não joga, a gente já não joga, é simples. Enquanto ele pegava na bola, eles ou neutralizavam, pressionavam 1-2, roubavam a bola, faziam falta. Ele não conseguiu fazer nada, infelizmente. Assim como o Wellington também estava torcendo para a última do Léo, que ele conseguiu se despedir com uma Copa do Mundo, mas faz parte, foi a passagem do bastão pro nosso menino Yamal, que ele nos dê muitas alegrias como torcedor de Barcelona. E com relação aos shows, confesso que eu não vi nenhum. No intervalo eu fui comer mesmo, deixei minha TV ligada na casela e fui comer na cozinha. Eu vi uma hora depois, um tempo depois do jogo, que o Ronaldinho e o Ronaldo apareceram lá. Teve o BTS, etc. Mas assim, com relação ao show, Thalita, me desculpe, mas o foco do show era Shakira. Copa do Mundo é dela. Pode colocar qualquer banda que for, pode ser de rock, de K-pop, pop, o que for, é a Shakira. A estrela master do intervalo de Copa é a Shakira. E assim, como vocês estavam falando sobre o Galvão, o Galvão nunca transmitiu um Super Bowl. O pessoal da Globo não sabe como transmitir isso daí. Aí eles atrapalham a transmissão. Eu falo como telespectador de futebol americano. Hora do show, lá assim, Super Bowl Halftime Show, Presentation from Apple, eles calam a boca e não falam um ai. Por 12, 15 minutos, a hora do show inteiro. E depois, quando tinha o seu Everaldo Marques, que hoje é comentarista da Globo na ESPN, ele sempre mandava as aspas sábias entre aspas. Fulano, você é ridículo, com um tom de elogio. Mas todo mundo achava que ele estava ofendendo as pessoas, porque não conheciam o quão caricato ele era. Mas, deixa eu ver, o jogo foi, o show foi, acho que eu abordei todos os temas. A zoeira também faz parte, agora a gente que aguente, mas é isso daí. Tá certo, a brincadeira ela faz parte, né? O futebol, Sim. eu acho que a brincadeira ela é extremamente sadia. Eu acho que briga jamais, mas a parte da zoeira ela faz parte, né? Eu sou coxa, então, cara, até o Wellington também, ele tá com o boné, né? Depois eu quero falar também do coxa um pouquinho, mas a gente sabe, cara, que faz parte e é isso, cara. O futebol tem a parte da brincadeira, que eu acho que também é uma parte saudável do futebol. E eu também quero falar um pouco também do que é a Copa do Mundo também, daqui a pouquinho, também tocar nesse assunto. Mas eu queria a tua opinião, Gustavo, também do que você achou do jogo da final e tudo mais. Foi um bom jogo, né? A gente viu assim que a Espanha 11 finalizações no gol, né? Se não fosse o Dibu Martínez ali, o placar seria muito maior, né? Mas a Espanha mostrou assim que realmente o coletivo da Espanha é muito forte. Eu destaco também para os zagueiros, né? O Laporte, o Fabian Ruiz. Não é à toa que a seleção levou só um gol, né, nessas eliminatórias, né? Nessa Copa do Mundo. E mostrou um dado bem interessante que desde 2024 eles não perdem. Acho que estão há 28 jogos invictos. Então, uma equipe assim que foi campeã da Eurocopa, foi campeão da Liga das Nações. O técnico ele veio da base, se não me engano, ele foi campeão no Sub-17. Aí perdeu, acho que o Sub-20 nas Olimpíadas e conseguiu esses outros títulos. Então, trabalho a longo prazo.
Então a seleção da Espanha ela não tem um craque. Tipo, todo mundo, o coletivo da Espanha é muito bom. Então realmente foi merecido ali pelo que eles fizeram nos 120 minutos, pressionando a Argentina, chutando no gol, e a Argentina não conseguia sair, né? Só no final ali, numa bola parada do Messi, que o Diego Simeone não, o Simeone quase faz um gol, mas realmente quando a Espanha pega na bola é muito difícil alguém conseguir jogar contra a Espanha, né? A semifinal contra a França deixou isso bem claro, né? A França acho que deu 2, 3 chutes no gol. A Copa inteira, o Unai Simon, ele não sujou uniformes, pode ver que ele fez poucas defesas assim a Copa inteira, né? Foi o melhor goleiro dessa Copa, mas acredito que assim pela zaga e pelos volantes que jogam assim a favor dele. E quando a bola passa pelo zagueiro, lá em cima ele é quase um líbero ali também, né? No jogo contra a França, ele saiu várias bolas assim de cabeça e mostrou nessa final aí que eu como sou zagueiro, eu sempre admiro muito assim times que tomam poucos gols, né? Porque se você não leva o gol, o jogo você não perde, né? Então, assim, quando a Espanha faz 1-0, então ficou bem difícil ali você ver a Espanha levando um empate ou até uma virada. Foi um título merecido. Eu acredito que a escola espanhola ela não é uma escola assim de goleadas. Eu me lembro que na Copa de 2010, a Espanha foi ganhando 1-0, 1-0, 1-0, chegou na final com 1-0 e foi campeão. E nessa Copa de 2026 também foi empate em 0-0, daí ganhou de 1-0, 1-0, ganhou de 0 de Portugal. E só ali contra a França, que foi um placar um pouco maior, e contra a Bélgica, que teve assim, um pouco mais de dificuldade, mas sempre assim por um gol de diferença, ou dois. Então, essa é a escola espanhola. Então, título merecido para a Espanha, que acho que nesse século XXI, se não me engano, é a única seleção que ganhou 2 Copas do Mundo, né? 2010 e agora 2026. Então, merecido o título da Espanha. Deixa eu só fazer um Exatamente. comentário sobre. Até eu Claro, claro. esqueci da primeira fala do Adriano ali e do Wellington sobre trabalho a longo prazo. A Espanha é um case de. Assim, esse longo prazo deles é coisa de 20, 30 anos, eu diria. Porque quando a criança, que assim, criança nascida na Espanha, que tem sonho de jogar pela La Roja, a La Fúria e jogar, ele sabe como vai jogar. Vai ser um jogo posicional, posse de bola, a pressão no portador da bola, etc., desse controle de jogo. Ela tem essa cultura. É tranquilo. Assim, e se a gente fizer um exercício e pegar e ver todos os jogos de, assim, sem sobre a seleção, mudando uniformes, colocando cores aleatórias, a única seleção que é indiscutivelmente você vê jogando essa, assim, você fala, essa é a Espanha. A mais parecida que em estilo de jogo chegaria ali por perto seria a Argentina. As demais, todas assim, tinha. A França, por exemplo, às vezes ficava atrás e gostava de pressionar forte, correr, atacar espaço. Cada um tinha um estilo de jogo ali. Até o Brasil jogou, se portou dessa forma. Mas uma posse, pisa, controla, vira aqui, encontra o melhor espaço, tenta sempre estar em vantagem numérica no espaço. Isso é uma coisa que o Barcelona implantou muito pelo Guardiola, Cruyff, tem toda uma evolução histórica do jogo, do conceito, mas a filosofia purista de controle, posse, etc., é muito bem aplicada pela Espanha e é um trabalho de, assim, a gente lembra do Guardiola 2008, 2012, essa época, mas assim, isso daqui já acontecia antes quando o Guardiola, o Johan Cruyff implantou no Barcelona nos anos 90. Isso, eles não abrem mão do seu estilo de jogo. Eles jogaram em 2010, ganharam. 2014 foi um vexame, foi. 18 idem. 22, não lembro como foi, mas acho que foi feio também. Eles não abriram mão do estilo. Vamos seguir assim, assado, assado, até o final. Eles acreditam, confiam no processo, confiam na jornada, né? Eu queria comentar com o Adriano. Adriano, você trabalhou nessa Copa do Mundo. Eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente quais foram os jogos que você comentou e como é que foi a experiência. Foi a primeira Copa que você teve a oportunidade de trabalhar? Você já tinha trabalhado em 2022, 2018? Como é que foi pra você essa Copa do Mundo? Você trabalhando ali, como comentando e tudo mais. Na verdade, essa Copa agora, eu fiz 2 jogos, porque o que acontece? Os canais que eu participo, o Bate Fundo Esportivo é um, e o Varando Futebol Debate, que cobre o Santos, ele cobre somente o Santos, não tem direitos de transmissão. Então, o que nos resta é mostrar os reacts. O que é o react? O jogo tá rolando e você vai conversando ali, enfim.
inclusive até a audiência ela não é a mesma do que você está transmitindo o jogo de fato, sabe? Então nós tivemos uma queda muito grande, né, o canal em si, né, do que o Charles, que é o dono do canal, teve uma queda muito grande na audiência por conta, se você olhar para casa, era 20 milhões, 10 milhões assistindo, é muito absurdo, assim. Mas foram 2 jogos que eu fiz, um dos jogos que eu fiz foi Argentina e Egito, o react que eu fiz, e fiz um pré-jogo em um jogo do Brasil. Brasil foi na estreia? Foi na estreia. Então foram os dois jogos que eu participei, já nas 22 eu participei praticamente quase que todos os jogos, ou boa parte deles, só que foi para uma outra rádio também, mas aqui de São Paulo. Mas em si, meu grande sonho, meu grande objetivo é estar em loco numa Copa do Mundo, aí cobrindo, igual eu faço dos jogos aqui, daqui do Brasil. Mas foram 2 jogos, mas foi uma experiência diferente, porque é muito parecido com o que a gente fez no Mundial de Clubes ano passado, que também não tínhamos os direitos. E a FIFA ela é muito chata, e inclusive, só para abrir um parênteses aqui, eu fiz todo um estudo, cara. Imagina você estudar 48 seleções, você montar um projeto chamado Dossiê da Copa, e você lança o primeiro episódio e a FIFA vai lá e te bloqueia. Então, é muito complicado, porque a FIFA é muito séria. Você lança o seu vídeo, mesmo que você fale, só o algoritmo ele já percebe, já entende. E inclusive, lancei só o primeiro episódio do grupo A, referente ao grupo A, ia fazer por grupos, e no final do vídeo ia fazer, no final eram 12 vídeos, e no final seria um 13º, onde eu pegaria a expectativa dessa Copa. Então, a FIFA não deixou, ela mandou e-mail realmente avisando que não iria entregar o conteúdo por conta dos direitos autorais. Os detentores pagam muito caro para você transmitir uma Copa do Mundo, então eu acabei até para poupar o meu canal, eu preferi não lançar, até por conta disso, mas eu cheguei até a lançar o primeiro episódio, eu tirei por conta desse e-mail que a FIFA enviou em nome do YouTube também, e acabei não lançando, e aí serviu para as outras rádios, web rádios, que a gente trabalha, que não tem os direitos autorais. Então tem que ter todo um cuidado realmente para essa Copa do Mundo. A gente ficou mais como espectador, os 2 jogos que eu fiz, mas a maioria dos jogos como espectador, e fiquei aí tô com o projeto pronto aqui, que eu não posso lançar, não posso fazer, porque se eu subir para o YouTube, uma pena que o YouTube pode novamente retirar, mas mas foi muito legal de você estudar as 48 seleções, estudar a maneira como cada uma joga, ou a maneira como cada uma pensa em jogar essa Copa do Mundo. Foi um trabalho interessante, e eu me sinto mesmo não tendo participado ativamente 100% ali na Copa do Mundo, eu me sinto honrado por pelo menos eu ter feito os meus estudos, e ele levava para um caminho que a Copa levou, sabe? Então fiquei bastante feliz com essa situação, mesmo não tendo, né, a ideia de ter colocado no ar por conta das diretrizes da FIFA, e também do YouTube, direitos autorais que não podem ser colocados. Uma coisa que você comentou realmente, essa questão de diretriz é muito chata, eu sei, a gente também agora, eu e a Thalita, a gente tá na televisão, e a gente sabe que é tudo regrado, essa questão de direitos autorais. Então, até mesmo para a gente fazer a Mari, que é essa bonequinha aqui, tem que tomar maior cuidado para você pesquisar, fazer tudo, porque qualquer tipo de coisa, se você colocar uma marca, eles podem associar, e é complicado isso, no YouTube derruba, na TV pior ainda, porque você está exibindo e não tem um YouTube lá para te reivindicar, então tem que ser revisado, então eu sei que esse processo é muito chato. Eu queria abrir aqui para todos aqui, Wellington, Thalita, Ivo, Gustavo, se alguém quer fazer uma pergunta para o Adriano. O Adriano, ele tem um canal, Fala Adriano, ele comenta sobre jogadores de futebol, é muito legal, ele tem uma análise bem técnica. Queria saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa Copa, sobre dúvidas também. Eu tenho uma. Fala lá, Ivo. Queria que o Adriano comparasse se ele enxerga a diferença, porque assim, das 2 Espanhas, a campeã 2010 e a campeã 2026, eu lembro a memória é curta, eu não assisti assim, em 2010, com afinco, vários e vários jogos dela, lembro da final, um pouquinho da jornada, eu queria saber o que ele acha, quais as semelhanças, quais as divergências, qual é melhor, que ele comentasse a respeito dessa comparação das 2 Espanhas campeãs. Acho que, não sei se você que tocou um ponto das escolas, né? A Espanha, ela tem uma curiosidade, uma característica muito interessante, que é desde a sua base mesmo, isso reflete para os clubes. Isso para mim inclusive um tapa na cara para nossa base brasileira,
mostrar que se o seu time de coração, ele tem que jogar exatamente como joga o profissional. Se o time da base, ele tem que jogar exatamente igual. E quando a gente leva isso para a seleção da Espanha, ela joga criteriosamente muito parecido. Posse de bola, você se defende sem o adversário te ferir, porque você tem a bola, e quando você tem a bola, você consegue jogar o seu futebol, criando oportunidades, como a gente viu lá em 2010, que se a gente vê um frame teve vários frames que apareciam vários jogadores daquela seleção de 2010, apareciam vários ali. Iniesta, apareceu o Davi Villa, apareceu o Pedro, apareceu o Busquets, todos apareceram ali praticamente. O Xavi. Era uma seleção que era muito parecida com essa, né? Era muito parecida com essa no estilo de jogo. Então é um estilo de jogo que vem lá de trás, não é de 2010 e puxa um pouco antes. A Espanha ela começa esse projeto esportivo dentro da sua base bem antes. Né? Se a gente olhar lá para 2006, 2002, é uma seleção, já era um país que começava a olhar o futebol de uma outra maneira. Isso vai chegando, não vai chegando dentro dessa proporção, chegando 2010 para 2026, a característica é a mesma, os jogadores eram completamente diferentes. Talvez a de 2010, Ivo, eu acho que a 2010 melhor que a 2026. Eu acho que tinha nomes melhores ali, né? Eu posso até tentar lembrar, Puyol, o zagueiro, aí tinha o Piqué, aí no campo você tinha Xabi Alonso, que hoje é técnico, e olha o estilo de jogo do Xabi Alonso, por exemplo, aí você tinha o Busquets, você tinha o próprio Iniesta, aí você tinha o Vidia. Se a gente pegar essa Espanha, a gente consegue colocar, sei lá, 5, 6 jogadores comparados para ser melhor, sabe? Então, eu acho que a seleção de 2010, ela era mais rica de repertório do que a gente tem essa de 26. Eu acho que, por exemplo, lá de 2010, eu acho que não empataria com o Cabo Verde, minha opinião. Eu acho que passava o carro, assim, sabe? A de 2010 era muito forte, comparada a de 2026. Então, acho que é muito forte a de 2026? Mas porque tem um processo, como eu falei, tem um processo da base. Mas se eu comparar a de 2010, que já era uma seleção mais experiente, a de 2010 é infinitamente melhor do que essa. A gente fizer um mano a mano agora. Tenho certeza que 2010 ganha da de 2026. Tá certo. E lembrar que em 2010, você comentou uma coisa, em 2010 ela perdeu o primeiro jogo, né, pra Suíça. Eu lembro. Ela também começou, no primeiro jogo ela perdeu pra Suíça, depois ela foi ganhando força ao longo dos jogos. Mas eu lembro que no primeiro jogo ela jogou com a Suíça e eu assisti até esse jogo quando era mais novo ainda, na Copa da África, mas eu lembro que ela perdeu. Ela teve o caso ela empatou o Cabo Verde, mas ela teve um começo assim também que não empolgou, mas ela foi ganhando força. E lembrar também que a Argentina também, na Copa passada, também perdeu para a Arábia Saudita. Todo mundo falou, não, a Argentina já era, né? E aí ela foi ganhando força no processo e no fim foi campeã do mundo, né? É interessante. E se você olhar aquela decisão com a Holanda, se eu não estiver enganado, que foi com a Holanda final. Se você lembrar daquela decisão, foi na prorrogação. Sim. Foi, exatamente. O gol do Iniesta. É que eu não tenho a estatística desse jogo aqui, mas eu lembro exatamente porque essa Espanha foi muito dominante, né? Ela já tinha passado a Copa inteira. Se a gente pegar a estatística daquela Copa, a Espanha foi a que mais teve posse de bola, né? Então, e eu gosto bastante de falar de estatística, porque o futebol ele é jogado dentro das 4 linhas, mas eu acho que a estatística ela fala muito. E essa Espanha de 2010, ela foi tão dominante, mas ela conseguiu fazer exatamente o que a gente viu hoje, né, ontem, contra a Argentina. Ela foi vencer aquela Holanda na decisão, somente na prorrogação com o gol do Iniesta. Então, é uma seleção que ela respeita o processo tanto fora, como também o processo da partida. Ela sabe o adversário que ela está enfrentando, se o adversário é um adversário que joga com as linhas mais baixas, a gente chama de bloco mais baixo, né? Se o adversário ele vai saltar a pressão, ou seja, vai pressionar você na saída, ela sabe minuciosamente, como fez com a França, por exemplo. A França é um time de contra-ataque, um time de transição, ela sabe exatamente minar essas opções. Mas eu falo aqui, Henrique, eu repito aqui, a base da Espanha, clubes, seleções, ela segue um critério muito importante para ser seguido, o que o nosso futebol acho que não faz, sabe? Eu costumo acompanhar a base aqui em alguns clubes, a base joga de um jeito, a base joga no 4-3-3, chega no profissional, é o 4-2-3-1, muda completamente, sabe? Então acho que tem que ter esse pensamento no Brasil, para que nós possamos, a partir da tua base, pensar o futebol para o seu profissional, porque senão aí vai ser, mais uma vez, estragado por futebol, para as seleções que estão acontecendo aí.
Tá certo. Alguém quer fazer alguma pergunta pro Adriano também, gente? Pode falar, Gustavo. Adriano, pela primeira vez, acho que em todas as Copas do Mundo, não teve nenhum técnico brasileiro nessa edição de Copa do Mundo. Sim. E se eu não me engano, acho que teve 2 ou 3 técnicos argentinos. O Maurício Pochettino, dos Estados Unidos, Marcelo Bielsa, do Uruguai. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa escola da Argentina, dentro assim, de 2010 até 2026, sobre os técnicos. Porque a gente vê muito técnico argentino dando certo na Europa e técnicos brasileiros que às vezes não tá dando tanto certo na Europa. Acho que o último técnico brasileiro que deu certo na Europa foi o Felipão, em 2006, que foi até a semifinal com Portugal. E esse ano tivemos o Silvinho, que quase foi para a Copa do Mundo com a Albânia. Daí em 2010 teve o João Santana, que foi demitido um pouco antes, mas sempre teve técnicos brasileiros assim, nas Copas do Mundo, né? E a Argentina hoje, eles parecem que têm os técnicos do futebol argentinos parece que estão num nível superior assim, ao técnico brasileiro. Eu queria que você falasse um pouco assim, o que você está achando dessa escola argentina, que não está somente na Argentina, mas também tá na Europa, tá na Inglaterra também, Inglaterra, Espanha. Essa pergunta é interessante, porque eu acho que o futebol brasileiro, ele ainda se perde. Eu vou tentar gerar um contexto aqui. O futebol brasileiro, ele se perde muito ainda na fantasia de termos jogadores que são ainda protagonistas das suas equipes, né? São jogadores que ainda cremos na ideia de que somente a habilidade, somente o seu protagonismo dos seus clubes vão ganhar a Copa do Mundo, vão chegar longe da Copa do Mundo. Se a gente olhar para os treinadores, segue o mesmo critério. O treinador brasileiro ele ainda acha, ele ainda pensa. Eu vou isentar um nome só. Eu acho que o Rogério Ceni, dentro desses técnicos brasileiros, ainda pensa com metodologia europeia, pensa um jogo diferente. Eu acho que o treinador brasileiro, ele ainda está preso num passado que ainda é assim, olha, nós somos os melhores, nós temos os melhores jogadores, nós temos o melhor futebol, e não é bem assim. Quando você vai para o futebol argentino, né, se você vê o futebol argentino, eles estudam muito, né? A gente vê vários treinadores argentinos dando certo, porque eles estudam muito. Não é só o futebol local, estudam principalmente futebol europeu. Por que você acha que o Scaloni deu certo? O Scaloni, quando ele chega na Argentina, ele foi taxado foi piada na Argentina. Aliás, ele chegou como um tampão. Teve um jogo contra a Colômbia que falaram, como que colocaram esse cara aí, não sei o quê. Confiaram também no processo, estudo. Aliás, o Scaloni mora na Espanha, então tem esse detalhe também. Então a gente tem, o argentino, ele estuda muito mais, o técnico, tá? O técnico argentino, ele estuda muito mais, ele se interessa muito mais e sabe que, tecnicamente, se a gente olhar tecnicamente, a Argentina não é um primor de seleção. Se a gente tirar o Messi, o que você coloca ali? Então, assim, dentro desse contexto, o treinador argentino, ele sabe o tempo certo de algumas coisas. Então você vê, o Pochettino, por exemplo, o Pochettino deu certo, para mim, é um dos melhores técnicos dessa Copa, é o Pochettino. Para mim, foi um dos maiores, talvez, eu esperaria até que os Estados Unidos fossem até um pouquinho mais longe, mas olha o estilo de jogo do Pochettino, um estilo completamente agressivo, que não vai para frente, sabe? Então você vê outros treinadores, você vê o Crespo, por exemplo, que está até agora há pouco aqui no São Paulo, um baita de um trabalho, que acabou saindo, mas são treinadores que estudam, são treinadores que se evoluem, são treinadores que não pensam muito fora da caixa. Por isso que eu falo que o Rogério Ceni é o único dos treinadores brasileiros que talvez pensam um pouquinho fora da caixa. Eu não consigo lembrar nenhum aqui agora na minha cabeça, de imediato, um treinador que você fala assim, esse pode ser o novo técnico da seleção brasileira. É difícil, cara. É muito complicado por conta disso. Eu acho que o futebol brasileiro ainda falta muito para os técnicos estudarem um pouco mais, se aprofundarem um pouco mais e não ficar numa ideia só numa única ideia de jogo, num estilo de jogo, porque a gente não vai viver somente disso. Fernando Diniz poderia ter dado certo? Poderia, mas não confiaram no processo. Já demitiram o cara antes da hora, sabe? Então, existe todo esse cenário aí que o futebol brasileiro, os técnicos brasileiros ainda acreditam que o futebol brasileiro ainda é o melhor, é o que vai... A habilidade do Vinícius Júnior vai ganhar a Copa do Mundo, ou o Neymar é o cara, calma. Então, assim, existe um coletivo, e acho que o técnico argentino, ele pensa muito fora da caixa, principalmente o principal, é estudar para que você consiga chegar em grandes clubes e grandes seleções para que você consiga desenvolver seu trabalho. E você citou uma questão aqui dessa questão dos técnicos, né? A gente, no Brasil mesmo, né? A gente tem o Abel Ferreira, que é um português que, né, tá dominando há anos no Palmeiras aí.
A gente teve aí grandes técnicos estrangeiros do país, né? Como você falou, o Rogério Ceni talvez seja uma exceção. E lembrar também que a seleção brasileira, no comando do Dorival Júnior, ganhou da Espanha. A gente não pode esquecer, teve um amistoso, né? Se não me falha a memória, foi da Espanha. Foi, O se não me Brasil engano, ganhou. empatou com a Espanha, aliás. Empatou? Eu não lembro agora. Empatou, foi 3-3, se eu não estiver enganado o placar, tá? Não É lembro, verdade, os meus empatou, amigos podem. verdade, empatou. Mas foi a Espanha, foi a seleção brasileira do Dorival Júnior, né? E teve todo esse processo aí, tudo mais também, que também não acreditaram no trabalho, né? Acho que ele foi demitido, se não me falha a memória, o Adriano pode me corrigir, mas foi a derrota para a Argentina, quando o Brasil foi decepado, acho que foi 4-1, acho que foi. Foi, uma goleada bem feia mesmo. Uma goleada bem feia, não acreditaram no processo, e eu acho que também tem esse negócio do resultado imediato, né, também, tipo, perdeu, tá fora, 3 derrotas consecutivas, cara, manda embora que eu não quero mais ver esse cara aqui. Então a gente vê, principalmente clube na zona do rebaixamento, é muito comum o clube num pelotão de baixo, trocando toda hora de técnico, porque tem que dar uma resposta pro torcedor quer uma resposta imediata, é mais fácil mandar o técnico embora, manda o técnico, chama outro, né. Só para não estender muito, vocês que são de Curitiba, eu vou até dar levantar o nível de um técnico, e para mim eu acho que um técnico que tem muitas condições, embora 49 anos de idade, se eu não estiver enganado, o Seabra tem, mas é um técnico completamente com uma ideia clara de jogo. Já participei de uma coletiva com o Seabra, é impressionante como ele é inteligente ao ponto de você falar, caramba, esse cara realmente é técnico brasileiro, certeza. Porque a mentalidade do Seabra é diferente, né? Só que o Seabra precisa ter um processo no próprio Curitiba, né? Acho que tem uma ideia muito clara de jogo no próprio Curitiba, de pensar o jogo do Curitiba. Estive no jogo Santos e Curitiba, esse jogo que eu tô citando da coletiva, onde ele, aquele último jogo do Neymar, por exemplo, foi espetacular o jeito do Curitiba jogar, a maneira com que o Curitiba conseguiu jogar contra aquele Santos naquele momento. E é um técnico que tem talvez colocaria ele não vou dizer no mesmo patamar do Rogério, não vou dizer isso, mas de mentalidade. Mas ele precisa manter um projeto, ele precisa manter firme no Curitiba e não primeira proposta como chega violenta, que chegou do Vasco, ele quase foi. Sabe, largar um trabalho para sair de repente pro Vasco da Gama. Acho que ele tá num time médio, o Curitiba deve brigar ali para se manter na Série A, quem sabe buscar uma Sul-Americana, mas tem ideia muito clara de jogo, ele não abre mão do que ele pensa de futebol. Eu acho que é assim que o futebol brasileiro, é assim que tem que pensar, e o Seabra é um cara estudioso, vocês são daí, vocês devem ter muito mais notícias do Curitiba do que eu aqui, mas o Seabra, ele tem uma ideia muito clara de jogo e ele segue fiamente o que ele pensa, sabe? Eu lembro dele aqui no Bragantino também, aqui em São Paulo, então acho que é um técnico que poderia colocar dentro dessa prateleira de um treinador que pensa futebol um pouquinho diferente. Bacana, legal. Alguém quer fazer mais alguma pergunta para o Adriano em relação ao... Eu gostaria de aproveitar aí. Pode falar, Wellington. Antes de fazer a pergunta, só pegando um gancho aí, acho que eu também concordo que o Seabra seja um cara diferenciado. E uma questão que eu gosto muito dele, né, como torcedor do Coxa, é a leitura durante o jogo, entendeu? Primeiro que ele faz uma leitura pré-jogo, para cada adversário ele escala de uma maneira, para alguns times vai ser mais ofensivo, para outros mais defensivo, mas eu gosto muito da leitura dele durante o jogo. Se o time tá perdendo ou ganhando, ele faz uma leitura assim para tentar virar o jogo, ou pelo menos empatar, né? Você pega um time um pouco mais assim, um pouco mais forte assim mesmo, no Corinthians, no Palmeiras, no Flamengo, que é time assim da primeira prateleira, e se de repente tá num time ali que é a mesma prateleira ou abaixo ali, para tentar virar mesmo o jogo. Eu gosto bastante dessa leitura durante o jogo, né? E aproveitando o gancho, a minha pergunta seria lá voltando para a Espanha. O Henrique passou para mim, né, o teu canal, ela deu uma olhada, achei bem bacana, concordo totalmente ali com o que você falou, que acho que o futebol hoje é totalmente estatística, né? E a Espanha liderou praticamente todas as estatísticas, né? Jogadores que mais correram, o time que mais tocou bola, que mais finalizou, e você citou um pouquinho ali, se a gente fosse fazer um comparativo de jogador com jogador, eu tenho uma curiosidade, assim, sobre o seu ponto de vista, né, porque eu vi que você vai bem a fundo nessa questão de estatísticas. Se a gente fosse fazer um comparativo, eu concordo com você que um mano a mano ali, eu acho que a seleção de 2010 seria, né, bem mais forte, mas eu tenho dois jogadores que eu gostaria que você comparasse no teu ponto de vista, que seria o Rodri com o Busquets.
Pô, cara, aí você me quebra, hein, meu? Puta que pariu. Desculpa o palavrão. São dois jogadores, putz, cara, aí são dois jogadores que, olha, se pudesse ser 50-50, são jogadores que ditam o ritmo. Aliás, o Busquets, né, você citou o Busquets, ele foi, teve até um treinador, não vou lembrar agora quem foi, que falou assim que o Busquets, ele estragou o camisa 5, porque o camisa 5, ele é conhecido como um cara que fica à frente do zagueiro, um cara que faz a falta, que vai marcar. Mas o Busquets, ele foi um cara que revolucionou a camisa 5. Ele pegou o camisa 5, não, peraí, como assim eu não posso jogar? E ele ditou o ritmo, né, desse meio campo durante muito tempo do Barcelona e depois, obviamente, da seleção espanhola. Eu acho que essa passagem de bastão, eu até achei que ficava nessa molecada mais nova, o Pedro e depois o Gavi, mas não foi muito assim. O Gustavo, que é do Barça, ele vai saber um pouco disso. Acho que acho que até o Pedro poderia, né, ser esse cara a ser o novo Busquets, mas aí surge o Rodri, né? Acho que surge o Rodri, ele fez uma temporadas brilhantes. Eu sou um dos caras que defendi, sim, ele foi ser o melhor do mundo naquela ocasião e não o Vinícius Júnior, por N questões. A temporada do Rodri, em números, foram em números dentro da posição do Rodri, foram uma das melhores dentro das 5 principais ligas do futebol mundial. O Rodri foi fundamental para aquela Espanha, foi fundamental para o próprio City, e aí teve a lesão, né? Acabou se machucando, mas eu lembro que o Guardiola falou um ponto muito importante. O Guardiola falou assim: ó, o melhor do Rodri não vai ser agora, vai ser na Copa do Mundo. Olha o que o Rodri fez. Então é uma comparação, cara, que eu vou falar para você que eu não gosto de ficar em cima do muro, irmão, mas eu vou ficar. Que são dois jogadores com características muito semelhantes, mas com ideia de jogo opostas, porque o Busquets, ele revoluciona a camisa 5 e o Rodri, ele leva o chamado motorzinho do meio campo, ele tá em todo lugar. Se você pegar o mapa de calor do Rodri, eu tenho a curiosidade de vocês pegarem o mapa de movimentação do Rodri de uma temporada, é impressionante, ele se move o tempo todo, tá lá na frente, tá lá começando o jogo. Então são dois jogadores que são dois brilhantes jogadores. Para mim, o 50-50 fica em cima do muro. Eu não consigo falar, o Busquets é melhor que o Rodri. Eu não consigo. Talvez um pouquinho pro Busquets, mas é mesmo assim, o Rodri, para mim, é um jogador espetacular. Eu tenho uma pergunta para fazer pro Adriano também, sobre o perfil dos atletas jogadores brasileiros, porque assim, o que eu vejo muito são os clubes prepararem, desenvolverem pontas, dribladores, finalizadores, exemplo, Vinícius Júnior, Endrick, Estevão, assim, nesse campo, nessa parte do campo, o Brasil está sempre muito bem servido. Mas agora até entrando no papo, Rodri, Busquets, Pedro, Iniesta, etc. A gente, assim, eu sinceramente, desde quando acompanho futebol, eu não lembro de ter um jogador, não precisa ser igual ao mesmo nível, mas um cara que pise na bola, pense o jogo, peraí, aqui tava comentado, vamos pra cá. O cara que mais me lembrou, similou, foi aquele Arthur do Grêmio em 2017, eu acho que foi um jogador nessa pegada. Eu queria que você falasse assim, o quão isso influencia no nosso jogo brasileiro e também isso até entra no outro mérito aqui, porque o ponta, com certeza, ele é mais rápido de você desenvolver, vender, e os clubes, assim como são resultadistas, 3 jogos, 3 derrotas, demite o treinador, eles querem vender o atleta para garantir a conta do ano, empresário, etc. Queria que você abordasse essa questão, com essa falta de volantes, meias, que pensem o jogo, que cadenciem, acelerem, desacelerem, faça essa leitura e influencia no nosso jogo como um todo. Olha, eu faço um exercício de reflexão, isso para todos, não só nós aqui que estamos na bancada, mas acho que para todos os ouvintes do Henrique, a responder uma pergunta muito clara aí. Dos 20 clubes de Série A, me fala, eu quero que vocês me apontam para mim um camisa 10 hoje, que você fala assim, esse cara é diferente, hein? Mas brasileiro, tá? Brasileiro. Se a gente pegar aqui os principais clubes, quem que é o 10 do Corinthians? É o Galo, argentino. Quem que é o 10 do Palmeiras? O cara que pensa o jogo. Por exemplo, você vê quem é talvez o Neymar do Santos, mas o Neymar já tá no fim de carreira. Quem que é o 10 do São Paulo? Luciano, não é camisa 10. Então, se a gente pegar um exercício de reflexão no Flamengo, quem que é o 10 do Flamengo? É o Uruguai, o Arrascaeta. Sabe, se a gente pegar no Vasco, quem que é o 10 do Vasco? É o Juan, o Johan alguma coisa. Então, se você fizer esse exercício e falar, putz, no futebol brasileiro, nossa Série A, talvez
Mas é um cara que vai fazer diferença, tá? Um cara que você, putz, é difícil. Pra você ver quanto que é difícil a nossa base, né? A nossa base, como não projeta jogadores assim, né? Existe um garoto na base do Santos chamado Cauã Basile, ele tem 14 anos, vai fazer 15 agora. O moleque é espetacular. Joga o veste a 10, mas não é um 10. É um cara que mais de velocidade, jogador que talvez possa ser uma esperança nossa nos próximos anos, mas ele não é um 10 de fato, aquele cara que pisa o jogo, que pensa, como você citou. No futebol brasileiro é difícil você encontrar um cara desse nível. O Arthur, pela falta de intensidade dele, ele acabou caindo no ostracismo, mas quando volta ao futebol brasileiro, ele mudou o patamar do próprio Grêmio, por exemplo, agora voltou para a Juventus de novo. Então no futebol brasileiro, cara, vale o exercício de reflexão, quem são no futebol brasileiro jogadores de Série A, que jogadores que vão pensar o jogo que você tá falando, não tem. É difícil você achar, sabe? Talvez um outro. O Marcos Antônio do São Paulo, olha, mais ou menos, sabe? Talvez o Breno Bidon do Corinthians, mais ou menos. Então, assim, são jogadores que você ainda tem essa dúvida. Então, isso muito, a sua pergunta para mim, muito claro te responder, é a questão da base. Na nossa base, estamos projetando muitos jogadores de lado de campo e não estamos projetando um camisa 10 ou um camisa 8 ou um camisa 5 como o Busquets, por exemplo, como o próprio Rodri, vamos Rodri não, como o Pedri, por exemplo, que para mim é um bom jogador, mas enfim, então é bem complicado hoje no nosso futebol analisarmos esse cenário, sabe? Eu acho que esses jogadores, quando chegam nos clubes europeus, eu acho que eles precisam verificar alguns jogadores que estão na posição para poder aprender. Acho que o Andrei Santos seria um jogador que eu ainda confio, sabe, que está hoje no Manchester United. Talvez um jogador que poderia ser uma saída, mas você vê, só é um jogador, cara. Se a gente parar a pensar aqui, o exercício é difícil de você pensar agora friamente. Então acho que o grande problema, viu, Ivo, tá na nossa base. Nós não estamos não estamos lançando jogadores na base. E aqui, na primeira participação que eu tive quando nós falávamos do Neymar, não sei se vocês vão lembrar, mas eu disse que a nossa seleção, o problema não é o técnico, não é o Ancelotti, não é o Dorival, não é o Diniz, não é o Rogério, é geracional. Nosso problema é de geração. Nossa geração, infelizmente, é ruim. Eu tenho 43 anos, eu assisti desde 90, eu lembro muito pouco, mas a primeira Copa que eu lembro inteira, 94, era uma seleção forte, 98, depois 2002, 2006, acabou. O Brasil acabou ali. Então, você vê que é uma seleção, nós não temos mais jogadores. Em contrapartida, os outros países foram crescendo, foram evoluindo, a Espanha, como a gente citou agora há pouco. Então, nosso problema é geracional. Como que conserta isso, Ivo? É trabalhar a sua base. Desde a base do seu time, você tem que trabalhar com a mesma esquema tático, e você consegue trazer um camisa 8, você consegue pensar um camisa 10, você consegue pensar pontos de velocidade, vai jogar com centroavante mais fixo? Não, de movimentação, então você já consegue olhar para isso. Eu acho que o problema está na nossa base, cara. Nossa base é o grande ponto. Esse Cauã Basile que eu citei, depois vocês podem procurar. É um baita jogador, menino de 14 para 15 anos no Santos. É um jogador que tem a esperança daqui a um tempo ser, quem sabe, nosso grande, novo raio, né? Quem sabe? Mas é muito novo para a gente jogar a responsabilidade no garoto ainda, sabe? Então é difícil. Nós não temos a estrutura para pensar o jogo como você está falando. Uma coisa que você citou, que eu queria te perguntar, já que a gente está fazendo várias perguntas aqui, né? Sabe que você tem um olhar mais muito técnico para o futebol, mas eu queria falar um pouquinho do Neymar. Até foi o primeiro podcast que eu trouxe você, a gente falou do Neymar aqui. E Foi. Claro, foi uma situação em que aconteceu, ficou, vai levar, não vai levar, né? A CBF também, eu acho que se eu tivesse que culpar alguém por essa má fase também, eu acho que a CBF ela se embananou muito para chamar o Ancelotti, também não foi muito interessante. Teve várias polêmicas, né? Você assistiu o Focalizão lá, lançava cada polêmica da seleção brasileira que você não. E você depois ficou sabendo que o presidente da CBF levou a amante, e você já ficava naquela porra, então virou bagunça o negócio lá, né? Agora, então, tem até uma brincadeira, viu, Henrique? Tem até uma piada aí. Se ele realmente for técnico da seleção brasileira, o presidente da seleção brasileira, lembrando que são 6 países, hein? Ou seja, o cara pode ter 6 amantes diferentes em cada país. É um brincante, né? Desculpa, viu, Thalita? E a gente sabe, assim, que a CBF também, Marco Polo Del Nero, vários presidentes que foram presos, e a gestão ali também, muita questão que aconteceu ali no futebol brasileiro, que a gente não sabe o que acontece nos bastidores, e que a gente fica naquela, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, né, o que você achou
deles terem... Pode falar, Thalita, pode falar. Você comentou, Adriano, né? Respeito aqui e tal. Mas, gente, não sendo o meu digníssimo, o cara pode levar a condição. Se ele quiser, pra onde ele quiser, não sendo ele. E faz. Tá certo. Né? Mas assim, o que eu queria te perguntar? Sempre te gerou-se muita dúvida se ele ia levar o Pedro do Flamengo, ele não levou. Todo mundo criticou também ele levar o Paquetá. Como você falou também, tem muita posição, mas não vai levar, mas vai levar quem? Você mesmo questionou agora um pouco, né, também sobre essa questão dos jogadores brasileiros, que muita gente fala, deveria levar jogadores mais do Brasileirão, tirar um pouco essa fase europeia da seleção brasileira, que tem muito jogador jogando fora, mas assim, também queria comentar essa questão do Neymar. O Neymar, a CBF sabia que ele estava lesionado, você acredita que a CBF já tinha essa noção? Se ele se lesionou depois, já convocou, vamos levar mesmo assim? Você acha que precisava ter levado ele? Talvez se o Lancelotti não levasse e o Brasil perdesse, iriam botar na culpa, não levou o Neymar. O que você acha que sim? Se você fosse técnico da seleção brasileira, primeiramente, você levaria o Neymar? Eu queria saber a sua opinião. Pergunta polêmica. Cara, eu primeiro só responder na segunda aí. Sim, levaria o Neymar. Levaria, né? Mas ele chegou lesionado, mas ele se recuperou durante a Copa e é natural, muitos jogadores se recuperam durante a Copa do Mundo, isso é muito comum acontecer. A gente viu o Yamal, o Nico Williams que se machucaram e chegaram lesionados e chegaram como titular. O Neymar no terceiro jogo ele já estava disponível, aí vamos falar pro técnico agora. Se você leva o cara, você sabe que ele tá lesionado, mas durante o período o Neymar se recupera, bota o cara pra jogar. Não é só botar o cara pra jogar 10 minutinhos, depois jogar para os 25, não. Tem que botar o cara pra jogar. Naquele jogo contra a Noruega, eu ainda falei, tava assistindo o jogo na minha casa com os meus filhos, com a minha esposa, eu falei, olha, é um jogo pro Neymar, hein, no segundo tempo. Por que o jogo pro Neymar? Os caras estavam muito mais com a bola, o Neymar é um jogador que ia causar mais preocupação no adversário, porque é um jogador que, quando pega a bola, é um jogador que, numa jogada, ele consegue pifar um atacante, consegue deixar o Vinícius Júnior numa cara do gol, mas ele tinha que ter entrado. Mas se você leva o jogador só por levar, para mim não faz diferença nenhuma. Você não levar ou não levar, nem para mim, o Neymar não fez diferença na Copa do Mundo da seleção, desculpa. Não fez diferença, porque ele não jogou. Agora, você levaria? Levaria, mas chegou machucado, mas ele, no segundo jogo ele estava recuperado. Se eu não me engano, no segundo jogo, pro terceiro, ele daria pro Neymar jogar. Mas não jogou, o cara não jogou. Então, assim, é muito complicado a gente fazer uma avaliação de jogador que não atua na Copa do Mundo. O Neymar jogou aquela reta final contra a Noruega, teve todo aquele problema, aquela coisa toda, mas ninguém viu o que o goleiro falou pro cara, pô. Então, existe futebol não é só o que a gente vê na imagem. Futebol é muitas situações. O que a câmera tá pegando, onde tá a bola. Você não tá vendo que o goleiro tá falando pro outro cara lá do outro lado. Você não tá vendo que o técnico tá falando pro... Você não vê nada disso. Você tá vendo só a bola. Na nossa imagem, na televisão, você vê a bola. Não sei se vocês vão pro estádio, se vocês já foram, mas analise para você ver. Acontece tanta coisa dentro daquele riscado ali, mas obviamente não pegar um frame para gerar uma polêmica, mas eu levaria o Neymar, porém, Henrique, bota o cara para jogar, para a gente ter certeza como é que a gente vai falar. Eu lembro que eu falei com você aqui, no podcast que eu participei com você, eu falei, até citei o exemplo do Neymar no Santos. O Neymar tem muitos jogadores perebas aqui no Santos, é um bagre danado no Santos, um horroroso time do Santos, mas eu queria ver o Neymar jogando com o Vini, queria ver o Neymar jogando com o Rodrigo, queria ver o Neymar jogando com o Estevão, eu queria ver o Neymar jogando com esses caras, sabe? Uma pena que o Estevão não jogou, o Rodrigo também não jogou, mas eu queria ver ele jogar com esses jogadores que foram convocados, por exemplo, pra gente entender, será que o Neymar tá bem ou não? Mas não dá, jogou 25 minutos talvez na Copa, vou até apurar aqui pra você, eu te falo exatamente quanto tempo o Neymar jogou, eu tenho certeza que não bate 30 minutos, então como que você vai avaliar um jogador num contexto como esse, sabe? É muito difícil, então pra mim, eu levaria, porém, recuperou, então a gente vai jogar, deixa eu só puxar aqui na Copa do Mundo, peraí, seleções, Copa do Mundo, o Neymar jogou 37 minutos, cara, 37 minutos. Então, como que você vai avaliar um jogador com 37 minutos? Você não consegue, Henrique. Você não consegue avaliar um atleta com 37 minutos jogados numa Copa do Mundo. Eu levaria, mas bota o cara pra jogar. E a outra pergunta que eu tenho é aquele vídeo que foi gerado com inteligência artificial, né? Você provavelmente deve ter assistido aquele vídeo. Muita gente depois replicou, fizeram com o Hamilton, até o Max já fizeram e tudo mais, né? Colocando ele como 2030, ele com a taça na mão.
Você acredita que o Neymar possa jogar a Copa de 2030 ou você acha que já era, já foi? Ah, já era. Já foi. Eu acho que o Neymar não vai. Eu até acho, viu? Nós temos aqui nós temos uma expectativa muito grande de ver os últimos 5 meses de carreira do Neymar. Eu não acho que o Neymar vai. O Santos já não vai renovar com o Neymar no final do ano, a não ser que o Santos vá para a Libertadores, e o Neymar tenha essa ambição, né, para disputar uma Libertadores, ser campeão com o Santos. É a pergunta que eu sempre faço nas transmissões que eu participo, eu falo, qual é a próxima ambição do Neymar? Não sei. Agora a Copa do Mundo é muito difícil, vai estar com quantos anos lá o Neymar vai estar, galera? Puxa aí, me ajuda aí. Acho que não dá mais, entendeu? É que eu acredito que não dá. Diferente... A idade do Messi hoje, né? 39. Pois é. Sim, mas a lesão que o Neymar teve, essa lesão pra mim acabou a carreira do Neymar ali naquele jogo contra o Uruguai. Aquela lesão ali dele, infelizmente, pra mobilidade, infelizmente não dá. Se o Neymar fosse um volante, se o Neymar fosse um zagueiro, eu acho que o Neymar continuaria jogando mais tempo, mas ele é um jogador que precisa da movimentação corporal, precisa de velocidade, mudança de direção a todo momento. O Neymar é o cara do 1 para 1, o cara do drible, o cara insinuante. Com o joelho daquele jeito que ele tá, gente, se vocês virem, não sei se isso que ele é montagem ou não, mas o joelho do Neymar é uma coisa horrorosa. Se você viu do Rodrigo também, que acabou se lesionando com a lesão muito parecida com a do Neymar, é muito complicado. É difícil de você, um atleta com tipo de lesão, ter uma sequência de jogos, de temporadas boas. O Messi nunca teve uma lesão grave como aquela, o Cristiano Ronaldo nunca teve uma lesão grave como aquela, por exemplo, só para efeito de comparação. O Neymar, infelizmente, acabou a carreira dele ali contra o jogo contra o Uruguai nas eliminatórias. Eu acho, Henrique, que não veremos mais Neymar em 2027. Essa é a minha aposta. Tá certo, gente. Antes de seguir pro momento final, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Comentar mais alguma coisa? Perguntar não, mas eu tenho um comentário. Pode falar. Ai, gente, antes que fique feio aqui, que vocês digam que eu sou preconceituosa e tal. Tá, ó, só Ivo, não joguei fora, não vou jogar, guardo com o meu carinho. Não, eu gosto sim da Argentina, é um país incrível, né? Só que, gente, talvez eu seja um pouquinho patriota com o Brasil, mas Sim. é um país que se eu puder, eu vou visitar, sim. Ó, eu vou visitar, sim. E dito isso, Espanha é campeã e é isso, continuei chorando. Tá certo. Bom, gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Fala lá, Gustavo. O Adriano comentou dos camisas 10, eu tava relembrando aqui nos campeonatos brasileiros, não sei se é bem camisa 10, mas são jogadores que até foram cogitados para a seleção, que é o Lucas Ronier do Coritiba e o Matheus Pereira do Cruzeiro. Se o Adriano acredita que eles possam ser convocados futuramente, o que ele acha desses jogadores? Cara, eu acho que o Matheus Pereira, não sei, o Matheus Pereira na próxima Copa vai chegar a 34 para 35 anos, o Matheus Pereira tinha que ir nessa, sabe? Acho que o Matheus Pereira deveria ter ido nessa Copa, assim, sabe? Não vejo mais o Matheus Pereira com... Pode ser que nesse início de ciclo, normal, né? Ser convocado, ainda tá com idade muito boa, vem jogando bem no Cruzeiro, vem desempenhando, mas eu não vejo o Matheus Pereira a não ser que o Matheus Pereira saia voando aí, vire o melhor jogador do futebol brasileiro nos próximos 4 anos, enfim, que estoure. Nem futebol europeu quer mais a contratação do Matheus Pereira, se ele for vendido para o Cruzeiro, por exemplo, ele vai para um futebol mais alternativo, para você ter uma ideia, existe também uma questão de idade nesse mercado do futebol, né? Eu acho que o Matheus Pereira poderia ter ido nessa Copa. Por exemplo, eu teria convocado o Matheus Pereira no lugar do Ederson, por exemplo, já que você não tem um lateral direito, já que você trouxe um volante, traz um meia, traz o Matheus Pereira. Aí existe um erro de cálculo também do Ancelotti. Você tem um Vitinho do Botafogo, para mim, melhor lateral do futebol brasileiro, lateral direito. Enfim, mas hoje, se fosse agora, Gustavo, eu traria o Matheus Pereira, hoje. Daqui 4 anos eu não consigo enxergar o Matheus Pereira vestindo uma camisa 10 da seleção brasileira, sendo um cara protagonista que vai pisar na bola, eu não consigo enxergar. Qual outro atleta que você falou? O Lucas Ronier do Coritiba. O Renier, eu acho que ele é do Curitiba, esse jogador, para mim, ele precisa ir para um grande centro, seja o eixo Rio-São Paulo, ou europeu. O Renier, a gente olhar o futebol europeu pro Renier, para mim ele casa com o futebol espanhol, um jogador que tem a característica do futebol espanhol. Não é tão físico contra o campeonato inglês, por exemplo, mas eu acho que enxerga ele lá, cara. Acho que se eu fosse o Renier, eu iria para um grande centro, brilhar lá. Se você vai pro
vai jogar em centros menores, não faz sentido. Aqui no Brasil, vai para um Flamengo da vida, vai para um São Paulo, vai para um Palmeiras para ver se aqui no Curitiba ele é rei, cara. Curitiba, sim, todo mundo sabe, ele é para mim um grande nome desse Curitiba. Para mim vai ser mais uma vez o melhor jogador de Curitiba na temporada. Mas eu queria ver ele no grande centro, seja no futebol brasileiro, seja no futebol espanhol, inglês, enfim, para onde for. Mas se eu sou agente do Renier, para mim, levaria ele para um grande centro. E aí sim, dentro desse novo ciclo, é um jogador que pode desempenhar um bom papel por ali. O problema é, do lado que o Renier vai jogar, já tem Estevão, já tem Ryan, já tem... Acho que o Luiz Henrique, não sei se ainda tem idade para a próxima Copa. Tem o próprio Luiz Henrique, é difícil para ele, mas é um jogador que provavelmente deve estar no radar sim, do Ancelotti para as próximas convocações, sim. E o Jaci? O Jaci é um baita zagueiro. Eu tenho esperança do Jaci. Zagueiraço. Se tivesse, se fosse, se acabasse a seleção hoje, assim do futebol brasileiro, aquela seleção do campeonato, sabe? O Jaci certamente estaria. Pelo menos na minha estaria. Puta zagueiraço, cara. Você é louco, monstro de zagueiro. Queria só citar um adendo aí referente ao Lucas Ronier, que encaixa muito bem no que a gente falou mais cedo, né? Que é na preparação da base. O Lucas Ronier, boa parte da base, ele jogava de 10 mesmo, né? Deixa eu ver a idade dele aqui. Chegando no profissional, daí faz aquilo que a gente falou, vamos jogar o cara de ponta, porque o cara vai desossar e vai fazer dinheiro pro coxa, né? Mas eu tô vendo... Sim, eu tô vendo aqui o mapa de movimentação do Ronier. Ele joga prioritariamente, mas é muito aberto pelo lado, né? E eu tô vendo aqui da base, deixa eu ver se eu consigo pegar a copinha dele aqui. Até na copinha ele já era, já na própria copinha, né, do Curitiba, ele já vinha jogando mais por fora, né? Mais pelo lado ali. O curioso da copinha é que na copinha ele jogou muito por dentro, ali na entrelinha ali, meio se movimentando. Talvez um jogador que é jovem ainda, tem 21 anos de idade, tem o Lucas Ronier. Eu acho que é um jogador que poderia ser testado mais vezes, mas o grande ponto, se ele jogar no lado direito ali, tem muitos jogadores no lado que ele tá atuando, sabe? Talvez seja um jogador diferente. E você sabe quem poderia ser o camisa 10 da seleção brasileira, que jogou muito na base? O Estevão. O Estevão, para mim, é um jogador que pode ser esse 10 ofensivo do Brasil. Aí ele abre uma vaga por dentro ali, por fora, perdão, pelo lado, né? Então acho que o Lucas Ronier, eu até acho que ele que deva ser aí cotado para a seleção brasileira. O problema é o contrário, ele tá acabando, hein? Curitiba vai perder um jogador aí, vai perder um baita jogador, vai sair a preço de banana, pelo que eu tô vendo no contrato, ele tá acabando aqui, vai acabar no dia 30 de dezembro de 27, olha, se não renovar, vai sair a preço de banana. Vamos fazer alguma coisa, né? Vamos fazer alguma coisa, coxa, por favor, não vamos perder jogadores, por favor. Eu tenho confiança ainda que o Coritiba eu acredito que o Coritiba seja, eu espero que o Coritiba ainda consiga ficar na parte de cima da tabela, ali, em sétimo, oitavo lugar, assim, eu acho que o Coritiba tem que ralar muito para ficar nessa posição. Mas, gente, eu queria terminar, alguém quer fazer mais algum comentário? Todo mundo tranquilo? Eu queria fazer uma pergunta para todos vocês, pra gente terminar esse episódio. Eu queria que vocês definissem essa Copa do Mundo em uma palavra. Vamos ser poéticos aqui agora. Você, Thalita? Em uma única palavra é difícil. Pergunta difícil. Eu definiria, já sei a minha, eu definiria como família. Que acho que o momento da Copa do Mundo o momento de estar com a família, com os amigos para assistir, mas eu coloco família porque eu assisti praticamente os jogos com a minha família. Acho que é o momento de reunir a família para assistir os jogos. Acho que a Copa do Mundo, dependendo de quem ganha, quem perde, você tá ali com os amigos, acho que isso não tem preço, né? Acho que isso que para mim a Copa do Mundo significa. Tá unindo a galera para assistir os jogos. Vamos lá, Thalita, e você? Bom, pra mim, eu diria que foi um pouco bizarra. Bizarra? Um pouco bizarra. Por que concordo, teve pontos bizarros mesmo, né? A gente teve várias polêmicas, né? Inclusive esse show do intervalo aí, que foi uma grande polêmica. A polêmica lá do cara do Dos Amantes. Teve esse show que eu não esperava por isso, né? Meia hora de show. Outra polêmica também envolvendo árbitro, envolvendo outros times. Mas, foi bizarro. Não tem muito o que falar. Com certeza. E pra você, Adriano?
Para mim, eu definiria essa Copa como inflada. Acho que é uma Copa muito grande, uma Copa... E se prepare para vir para a próxima Copa. O Domingues, que é o presidente da Conmebol, já disse, hein? 64 seleções. Para mim uma Copa muito inflada, e vamos ter mais Copas assim. É uma pena. Para mim, eu preferi uma Copa com 32 seleções. Para mim, o termo que eu uso é Copa inflada. E você, Ivo? Olha, a primeira palavra que me veio na cabeça aqui foi entretenimento, cara. A gente teve muitos jogos legais, vários gols, média de gols. Teve umas quebras de paradigmas até também, né? Pode ser até uma palavra mudança para as próximas, ali, o 4 tempos de 22,5 e tal. Mas fica com entretenimento aí, foi a primeira que me veio à mente. Tá certo. E você, Gustavo? Eu achei uma Copa do Mundo diferente, né? Já pelo fato de ser por 3 países, e também teve muitas interferências, assim, sobre o Irã, árbitro que não pode entrar nos Estados Unidos, Donald Trump que nunca gostou de futebol, aí anula um cartão vermelho, tá lá no jogo da final. Então, para mim, foi uma Copa do Mundo diferente. Com certeza. E você, Wellington? Eu acho que eu iria bem pelo caminho do Ivo ali, mas para ser diferente de todo mundo, eu vou deixar saudade, porque eu acho que a despedida ali dos grandes, né, jogadores pelo menos da nossa geração ali, eu acho que vai ser, não agora, mas na próxima Copa a gente vai sentir uma saudade grande, assim, sabe, de ver esses grandes astros, assim. Assim como a gente já sentiu, né, dos nossos, né, principalmente ali, que nem foi muito bacana ver Ronaldo, Ronaldinho, mas eu acho que da nossa geração que a gente viu mesmo, né, principalmente pelo menos até hoje, até agora, vai ser saudade, cara. Pô, Cristiano, Messi, o próprio Modric ali, encerrando suas participações em Copa, né, o nosso Neymar, né, então acho que vai ser, vou deixar essa palavra para ser diferente um pouco de todo mundo ali, vamos deixar com saudade aí. Com certeza. Bom, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Eu quero dizer também que foi muito legal fazer esses episódios da Copa do Mundo. Eu também já é a segunda Copa que a gente faz aqui episódios, e durante esses 4 anos que passaram também foi muito legal o que o Gimito conquistou. Eu também quero fazer um convite quando o Adriano estiver em Curitiba, por favor, me contatem para a gente poder também levar vocês na Conexão TV. O Wellington também, eu gostaria um dia de que você fosse conhecer também a sede da TV lá para a gente fazer um bate-papo bem bacana. Agora a gente, em agosto, tem uma novidade, 1º de agosto, a Conexão TV, a TV que a gente é afiliado, que passa o Gimito, que a gente faz o programa no estúdio, ele vai estrear em TV aberta, por enquanto só para Curitiba e região metropolitana, mas daqui 3 meses é para estar para o Paraná inteiro, e quem sabe expandir para o Brasil, né? Então a gente tá bem feliz, porque sabe que a TV aberta é um sonho, né? E quem mora aqui no Paraná, mora em Curitiba, já pode sintonizar, já tá aparecendo o 21.3, porém ainda tá sem a programação, porque estreia dia 1º, né? Mas já tá tudo se preparando para que a gente o Gimito possa estar em TV aberta. Então eu tô muito feliz. Esse ano foi um ano de muita vitória pra gente, e eu fico muito feliz. E eu quero estar sempre com pessoas que fizeram parte comigo, Ivo, o Wellington, o Adriano, que volte bem tá aqui, eu tenho um carinho muito grande por você. Também não posso esquecer também o rapaz lá do Acre, que tá sempre com a gente, com o irmão de batalha, nosso querido Jonathan também, cara, que também esteve aí no Teólogo de Quinta, fez 8 anos, um abraço pro Jonathan também, cara é muito incrível, eu gosto muito dele, batalha muito para fazer o Teólogo de Quinta. E, gente, eu fico muito feliz por todos vocês estarem aqui. Lembrando que o nosso próximo episódio agora, quinta-feira, agora no estúdio da Conexão TV. A gente vai ter um episódio um pouquinho diferente, vai estar com uma dupla sertaneja e um comediante. Esse episódio promete, né? O que vai acontecer? Super Sarro e Ovinhos do Agro vão estar juntos lá. 3 convidados vai estar na bancada, né? Quero ver o que vai acontecer nesse episódio. O episódio também vai estar passando na Conexão TV, vai ser no estúdio. E, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos. Eu vou deixar aqui na descrição, gente, quem gosta de futebol, conheça o canal do Adriano, muito, muito legal. Ele faz muitas análises muito bacana. Tá ali no microfone dele, fala Adriano, tá? É muito bacana, é muito legal mesmo. Tá ali, ó. Ele tem até eu tenho que fazer um dia, comprar espuminha pra fazer o do nosso também, personalizado. E a pessoa que fez é daí, tá? A pessoa que fez pra mim é daí.
Legal, bacana. Eu tenho que fazer essas espuminhas personalizadas também. Mas, gente, mais uma vez quero agradecer a presença de todos aqui. Vou deixar na descrição o canal do Fala Adriano, as redes sociais do Gimito. Um abraço para todo mundo, que Deus abençoe cada um de vocês aqui. Sei que amanhã muitos trabalham, né? E sei que todo mundo está fazendo um esforço aqui, 10 horas da noite. Gente, obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu desejo uma ótima noite para todo mundo. E é isso, gente. Obrigado.